A criação de estéticas e estratégias feministas na comédia contemporânea. Entrevista com a atriz Vanderleia Will, concedida a Brígida Miranda. Florianópolis, 23 de outubro de 2024. Premiada atriz brasileira, criadora da personagem Dona Bilica e reconhecida internacionalmente por espetáculos de comédia física como De Malas Prontas e Desajustada, Vanderleia Will reflete sobre a transformação de seus processos de criação teatral a partir do seu despertar da consciência feminista. O que eu estou perguntando para a Vandeca sobre esse processo dela, que já tem 30 anos de criação de uma personagem cômica, né, que é muito importante na história do teatro aqui de Santa Catarina e principalmente aqui de Florianópolis, porque você consegue agregar muita coisa nessa personagem e ela é muito querida. Mas além dessa personagem, você tem um trabalho também com outros personagens de construção de cena, com um teatro físico, com elementos assim de palhaçaria e teatro físico muito bem estruturado, né? E você me falou de um espetáculo novo, né? Então eu queria que você falasse um pouco do que você percebe como artista criadora, sim, desses elementos que você escolhe para tratar a cena, mas a partir de repente de uma comicidade, se você identifica essa comicidade como uma comicidade feminina, feminista, se essa comicidade ela não tem gênero, como é que é isso? A minha forma de criar meus espetáculos na cena, eles partem dessa linguagem cômica e eu tenho um espetáculo com fala e eu tenho um espetáculo sem fala, de comédia física. Eu não parto de um texto, a minha dramaturgia ela é criada coletivamente, então são processos mais demorados, né? Os espetáculos levam 9 meses, 1 ano para serem criados, porque a gente vai para a sala, começa a treinar, a experimentar, a improvisar. Então, o De Malas Prontas eu não tinha essa consciência, era num outro momento da minha vida. Quando eu saio e me torno consciente, tudo se abre, tudo modifica. A própria personagem Dona Bilica, que já existia, né, antes, ela também se modifica, ela se transforma. Eu acho que o poder da arte está nisso, né, dele entrar na sua forma de pensar o mundo e ele também vai te transformando. Então tu vai tendo visões sobre temas, vai abrindo a cabeça, vou me descolonizando, meu pensamento vai vendo, nossa, isso aqui afeta o meu gênero, isso aqui diz respeito à minha condição de gênero, isso aqui diz respeito à desigualdade. Então, coisas me afetaram ao longo da minha trajetória artística e eu quis falar sobre isso. A minha consciência enquanto mulher, né, enquanto pessoa física, né, ela afeta diretamente na construção dos meus processos criativos na cena. Então, quando eu saio, né, da gaiola, quando eu vejo, né, os véus caem e eu me torno feminista, toda a minha forma de conceber e de criar os meus espetáculos muda também. Porque eu também estava dentro daquele sistema, eu também estava oprimida e não sabia que estava. Então, quando eu me torno consciente, tudo isso explode. Tudo me afetou quando eu me tornei consciente, quando eu sofri de opressão, quando eu sofri de violência, quando eu vi as violências, né, que aconteciam. Eu me mudei para uma casa na pandemia, no dia 7 de março e 9 começou a pandemia. Eu não conhecia ninguém. Quando eu vi, o vizinho começava a gritar dentro de casa, e aí eu percebi que ele estava gritando com uma mulher, mas eu não escutava a mulher. Aquilo me moveu de uma maneira, né, televisão bombardeando, feminicídio, 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 coisas assim. Eu falei, gente, a gente precisa gritar e falar disso. Na pandemia, eu criei o Desajustada, que é uma mulher encarcerada dentro de uma gaiola, presa às suas condições limitantes. É um espetáculo feminista que fala sobre
o patriarcado que oprime as mulheres. Então, eu só pude criar esse espetáculo porque a minha consciência e a minha forma de pensar sobre isso mudou completamente. Então, tudo isso foi muito forte para eu criar esse espetáculo. As mulheres presas, encarceradas, que não conseguem se libertar da sua condição de gênero, dessa estrutura, né, social, heteronormativa, que oprime. E aí o espetáculo estourou. Então a gente achou, né, criou a estrutura do espetáculo toda, né, inspirada nisso tudo que a gente respira, né, e transformou isso em arte. Queria que você falasse um pouquinho desse processo de construção da dramaturgia, de um teatro físico. Sim. Como é que é? Você cria um texto, você trabalha com elementos documentais, como é que é o dia a dia da Vandeca como escritora, como dramaturga, dramaturga de teatro físico? Sim. Então, por exemplo, eu agora estreiei esse espetáculo e ele está girando, estou com 3 anos girando. E aí eu começo a pensar num novo espetáculo. O que me move? Aí eu começo a pensar num tema. Se esse tema está me tocando o coração, sempre parte assim de coisas que eu sinto vontade de falar. Então isso me toca, isso é o que eu quero falar disso. Aí eu começo, eu penso num diretor, numa diretora, né? Eu penso nas pessoas que eu gosto de trabalhar. E eu tenho me identificar, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que me apoiam, que me acolhem, que entendem a minha linguagem. Como é uma linguagem muito específica, muito autoral, é um tipo de trabalho que não é, né, não é uma interpretação de texto. Então eu trabalho muito com o Renato Turnes. O que tu estás me dizendo, homem? Daí quando ele fala da coisa, é pela Bilica que eu tô fazendo isso, né? Uma coisa tipo assim, daí teu coração de mãe. Foi o diretor do Naquele Tempo e eu estou pensando nele para dirigir meu novo espetáculo. Então eu já converso com ele, a gente já troca o tema é esse. Aí a gente vai trocando uma ideia sobre o tema, falando, colocando o que eu penso sobre o tema, e aí depois a gente faz pesquisa de campo, entrevista com pessoas. A partir dessa documentação mais meio mais pessoal também, né? Partindo de coisas, histórias tuas, pessoais, da tua mãe, de amigos, de pessoas próximas, você vai vislumbrando possíveis cenas e aí vai improvisar. Então a gente começa a improvisar cenas e tentar jogos, né? Jogos que podem surgir. Então no Desajustada a gente estava num computador, ela em São Paulo, eu em casa, nós duas presas, né? Então a gente começou assim, eu tenho uma cena que aconteceu comigo que era eu lavando roupa, me incomodava demais, porque eu lavava roupa, e aí quando eu ia pendurar a roupa, o varal estava cheio de roupa pendurada que eu não consegui recolher porque eu não tive tempo. Aí eu recolhia aquela roupa, pendurava a outra, e quando eu ia botar a roupa suja para lavar na máquina, a máquina estava cheia de roupa para pendurar. Era um ciclo vicioso que eu tinha na minha vida cotidiana, sobrecarregada, com 2 filhos, fazendo coisas que eu não queria, sabe? Então, assim, a vida, a minha individualidade, a minha liberdade enquanto mulher inexistia, porque eu tinha que fazer o que um outro, né, um homem, queria que eu fizesse para suprir os sonhos e desejos dele. Então, a partir daí a gente criou uma cena, que é a cena da palhaça lavando roupa. Então parte muito disso também, de estímulos e coisas que então tu vai cavando nas tuas memórias, vai pesquisando, faz entrevista com mulheres, às vezes a história de uma mulher ela pode virar uma história, virar uma cena, ou a gente mistura elas. O Dona Bilica naquele tempo foi assim, a gente cria um roteiro, faz a mesma pergunta para todos, sabe? Então isso também vai te dando um esboço, né? De documentar vários relatos e histórias. A gente criou a história da vida da Dona Bilica. Naquele tempo, vocês até nem se lembram que nós passamos naquele tempo. Naquele tempo a vida da gente era outra, né? Naquele tempo a casa era de assoalho, né?
Naquele tempo era uma fartura. O peixe sartava em terra. Tinha de tudo, tinha de tudo. Tinha mangona, paraty, tanhota, tainha, anchova, pampo, bagre, papaterra, robalo, linguado. Ui, cocoroca! A Dona Bilica, ela é uma representante dessas mulheres, né? Aguerridas, que cuidavam da família toda, que eram rendeiras, eram benzideiras, que ficavam sozinhas muito tempo, né? Então elas se uniam. Meu marido ia pescar e ela ficava sozinha. Sim. Todas as senhoras que eu conversei, elas falavam assim, ai, antigamente era muito ruim, agora é bom, a gente tem ônibus, a gente pega ônibus, porque elas tinham que fazer tudo a pé. Sim. Era muito sacrifício para fazer as coisas todas. Lavar uma roupa, lavava na lagoa. Agora tem máquina de lavar, agora é muito bom. Elas estão sempre ligadas ao servir alguém, né? Meu Deus, gente, ó, desculpa, tá? Acabei de acordar e nem preparei um cafezinho para vocês, um cafezinho cabeludo. Eu sempre gostei da memória. Quando eu comecei a fazer a personagem da Dona Bilica, eu era muito jovem. Eu tinha 20 anos, 21. Eu era muito jovem. Era assim, até eu ficava... Era estranho para mim. Então eu fazia uma coisa mais... Me maquiava, fazia uma coisa mais... Com o tempo, com a minha habilidade, eu comecei a... Eu não preciso me maquiar mais. Não é isso, não é a maquiagem que importa. É a tua interpretação mesmo e dar vida a essa personagem. Então eu faço ela há tanto tempo que ela criou, ela é como uma segunda pele minha, né? Na idade de casar, tipo 14, 15 anos, tinha que casar. Então também tipo assim, ó, você vai casar agora. Essa mulher, né, ela casa com alguém que ela não queria e ela separa. Foi bom enquanto durou. E ela não quer mais falar do assunto. Ela começa a viver um outro tempo, né, que não era tão... essa coisa da obrigatoriedade, de estar casada. Então, nos tempos de hoje... Você toca na história privada das mulheres, né? Na vida íntima. Quando cai alguma mulher, né, na cama de ficar doente, vem uma outra cuidar. São várias mulheres, os homens, né, os parceiros, né, que somem, que desaparecem, ou outros que se estabelecem e que ajudam, né, mulheres também a se desenvolverem. Que não fica uma coisa maniqueísta. Mas o que eu achei interessante é esse foco que você dá na história dessas mulheres ilhéis, dessas mulheres da ilha. Muitas já faleceram, né? Que você traz também áudio, né? Provavelmente de entrevistas e dos cantos, né? Que são parte aqui da história, né? Das comunidades da ilha, das comunidades de mulheres ali, pescadoras, pescadores. Tem muitas histórias que você aciona ali que de um povo e de uma maneira de produção e de viver que está desaparecendo rapidamente. A ilha tinha, né, um povo que era autossuficiente em vários aspectos. E essas comunidades estão perdendo isso. Os engenhos estão sendo desmanchados para virar móvel de decoração. Exatamente. Muita história tem, né, desse jeito de ser. Então a ilha tem uma coisa muito peculiar, eu acho. Por essa mistura, entende? Um pouco do povo açoriano, misturou com as sabedorias dos povos originários e a sabedoria dos escravos, né? Que vieram, que estavam aqui. A história é para botar medo. Olha, tu não enfrenta o desconhecido, né? Tu não enfrenta, né? Se a igreja está falando que tu tem que ficar em casa, não sai de casa, porque os mortos podem te pegar. Essas histórias todas, esses mitos sobre bruxa, lobisomem e tal, eram coisas que vinham muito desse modo de pensar seiscentista lá dos açorianos, né? Que era um resquício que os colonizadores que vieram açorianos trouxeram essa coisa do medo. Eles andavam à noite numa trilha, aí mexia uma bananeira lá, uma folha da bananeira com o reflexo da lua, aquilo já era uma bruxa. Todo medo era muito bem trabalhado desde a infância, né, para a pessoa ela ser, né, bem contida, né. E são histórias que viraram, tanto que ficou, né, a Ilha da Magia, né, pegou, hoje é souvenir, hoje se vende, né, tem muito. E realmente a ilha é encantadora, né, e o jeito de ser do ilhéu, né, do nativo, esse nativo que vem dessa geração, né, que passa de
pai, para filho, é isso que tu falou, tá se acabando, estão morrendo, e é uma identidade, uma forma de pensar, de agir, de ser, que quem viu, quem não viu não vai ver mais. A outra coisa é a questão da comicidade, né, que eu também foi muito importante para mim nesse processo de pesquisa, porque eu sou de uma época que não tinha celular, não tinha internet. Então, quando a gente começa a fazer a comicidade, a gente está desamparada completamente. Os professores vão nos assessorando, dando, né, os xerox, a gente vai lendo os livros e tal, mas quando eu me interesso por palhaçaria, naquela época não se falava palhaçaria, falava clown. Então, também aquilo me incomodava um pouco, essa coisa meio colonizada de você... você, claro, é um aprendizado que vem de fora, porque aqui não tem, mas a gente também perde muito a referência da nossa comicidade brasileira, né, dos povos originários, da cultura popular brasileira. E aí você começa a ter uma visão muito eurocentrista do que é a comédia, essa coisa do clown, do Lecoq, aquela coisa toda. E eu bebi dessa fonte, porque é o que tinha na época, que alguém fez o curso com alguém que fez o curso, com alguém que fez o curso, com alguém que fez o curso, que alguém fez o curso lá no Lume, sabe essa coisa? Respinga em você. Então, até eu me desvencilhar de todo esse aprendizado que eu tive e pensar numa comicidade feminina própria, não replicando gags masculinas, piadas masculinas, o que é o politicamente correto? Você entender que quando você aponta o dedo para alguém ou faz uma piada sobre a aparência física de alguém ou sobre o gênero de alguém, isso é errado. Então, tudo isso eu fui aprendendo, estudando, fazendo muita oficina. Quando eu tive o espaço cultural, a gente fazia o Festival Internacional de Palhaços, então eu recebi muitas pessoas. Então, tudo isso foi construindo também essa minha forma de ver e pensar sobre o que é a comicidade. Hoje estou em um outro momento que é isso, olhando mais para a comicidade feminina, vendo como as mulheres elas se colocam num lugar de objeto ainda fazendo comédia, as palhaças, né, objetificando o corpo delas, né, falando sempre dessa questão, né, de que é casar, ou de que precisa de alguém de um homem para casar, ou em relação à casa, à limpeza da casa, ou ao corpo delas, né? O que mais uma mulher sonha, ambiciona, vislumbra, além dessas necessidades, né, que é cuidar da casa, do filho e do marido, e ficar preocupada se é magra ou se é gorda, sabe? Então quando eu dou as oficinas e dou o treinamento, eu compartilho essa minha experiência e tento falar sobre isso com as pessoas, né? Peraí, quem é você? Você quer fazer rir? Como? Por que você quer fazer rir? Aonde você quer chegar com isso? Porque o riso, ele é libertador, mas ele também aciona emoções, ele pode tocar em outros lugares, né? Então, eu estou bem feliz, assim, que eu estou conseguindo, através dos espetáculos, chegar nesse lugar e porque as pessoas vêm no final e me comentam, né? Nossa! Eu estou muito feliz, gente, estou muito feliz. A liberdade é algo que não tem preço e eu não negocio nunca mais. A liberdade é só minha. Obrigada, colega.